igreja, Jesus. Formosa é a história de amor da noiva que espera seu noivo chegar. Formosos são os filhos da paz que entregam suas vidas para o mundo ganhar. Formoso é o que contempla com olhos da fé nosso Rei que virá. Formosas são as vagas das mãos que ainda oferecem o vinho e o pão. Formosa tua igreja, Jesus. Glória a Deus. Eu sei que às vezes é difícil entender. Construímos barreiras para nos afastar e apesar de andarmos na mesma estrada, caminhando sem lembrar que somos um só no Senhor. A cruz que nos une é o que eu quero ver. Encheremos este mundo de esperança e paz, de amor. Nós somos um só corpo em Cristo, unidos pela graça, para juntos trabalhar até que Ele venha. Nada nos separará se andarmos lado a lado. Enquanto houver amor, venceremos. Virá o dia que a igreja ouvirá e com potente voz pra sempre proclamará. Jesus Cristo, Cristo é o nosso Rei. Este som ecoará, abalando a terra. Então verá que nós somos um só corpo em Cristo, unidos pela graça, pra juntos trabalhar até que Ele venha. Nada nos separa.
Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Santo Senhor. Amém. Você já está preparado para ouvir a palavra? Amém. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, amém. Em cima, isso, em cima. Glória a Deus. Assim, assim. Para ministrar a palavra de Deus hoje, nós convidamos então o pastor Clisman de lá, de Chapecó. Eu gostaria muito de que você aplaudisse o Senhor com bastante alegria. Bastante alegria. Aleluia. Aleluia. Eu tenho plena certeza de que Deus tem uma palavra para você hoje. Você crê nisso? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quantos querem abençoar nosso irmão? Estenda suas mãos. Senhor, estamos preparados, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. E ainda, Senhor, neste clima, Senhor, de amor, de alegria, eu te peço, ó Deus amado, que abençoe, Senhor, o Clisman, ó Pai amado, e que Tu fales conosco hoje de uma forma gloriosa, Senhor, através da vida dele, Senhor. Usa-o, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Boa noite, irmãos. Boa tarde, né? Boa noite ainda. Graça e paz, amém? Amém. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por poder estar aqui, ao convite do pastor Justino, dos irmãos que estão na organização desse trabalho, amém? Quero agradecer a Deus pela vida do irmão William e do irmão Saulo, que me receberam carinhosamente na sua casa, e eu dou despesa, viu, irmão? Mas glória a Deus, que Deus tem prosperado a vida deles, e eles estão me tratando assim como se eu tivesse um hotel de 5 estrelas, viu? Quando vocês quiserem comer bem, vocês vão para a casa deles, que eu garanto para vocês, viu? Glória a Deus. Quero agradecer também ao pastor Vladimir, que nos levou quinta-feira lá no ABC, lá em Santo André, né? Nós conhecemos aquela igreja linda, abençoada. Enfim, eu não estou aqui para falar de mim, mas eu estou aqui para falar daquele que me enviou para esse lugar. E eu quero que você abra a sua Bíblia então junto comigo, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1, que é o texto que está regendo esse aniversário, o texto que está sendo tema de mais um ano de celebração, de conquista, certamente também de lutas, mas com a certeza sempre da vitória. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 1, até o versículo 6 eu quero ler aqui. Os que acharam digam amém. Amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse Simão: faste ao mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Amém? Todo mundo ouviu muito desse texto, eu acredito, nesses dias, né? Mas complementando esse, eu quero que você abra Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 6 também. Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 6. Amém? A palavra do Senhor diz assim: mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que
que tirara do altar com uma tenaz. E ele tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Você pode dar glória a Deus? Incline a sua cabeça por um instante. Pai, eu quero te agradecer por todas as coisas, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Senhor, eu não tenho nada, eu não sou nada. Nós saímos de Chapecó pela tua misericórdia, nós estamos aqui pela tua infinita misericórdia. Amado Espírito Santo, que eu possa nessa noite, nessa tarde, desaparecer, que o teu Espírito ecoe a boa nova no coração daqueles que estão, Senhor, preparados para te ouvir. Uma coisa eu quero te pedir, amigo Espírito Santo: não permita que ninguém que estiver aberto a receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa tarde saia deste encontro, desse culto, da mesma forma que entrou. Mas nos melhora essa tarde, Senhor. Senhor, nos corrige, Senhor, nos exorta, nos ensina a tua perfeita, a tua boa e a tua agradável vontade. Senhor, nós queremos ser melhores. Senhor, nós queremos sim tomar posse desse ato profético já liberado nesses dias de festa. Senhor, nós queremos ver as redes, Senhor, estourando de tanto peixe. Nos dá um caminho, nos dá a direção como já tem nos dado. Nos aprofunda um pouco mais, ó Deus, na tua revelação a respeito disso nessa tarde. Fica conosco, porque eu quero te dizer que tu és o convidado de honra deste lugar, dessa festa. É o meu pedido em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir Jesus? Com alegria. Eu pude acompanhar algumas ministrações aqui. Tive o privilégio de ouvir a pastora Sara hoje pela manhã ministrando, e disse para ela: meu Deus, o que é que eu vou pregar? Ontem então o pastor Marcos Gladstone também ministrando. Eu só me alegro porque Deus ele me permitiu estar no meio dessas pessoas tão especiais e que foram tão grandemente separados para a sua honra e para a sua glória. E aí, pensando no que ministrar e meditando ontem com o Espírito Santo no meu quarto, eu disse: Senhor, o que é que nós podemos falar sobre o ano da pesca? Ouvimos muita coisa aqui, e tudo que ouvimos foi revelação profunda de Deus. E quem sabe o que eu tenho para ministrar, o que o Espírito colocou no meu coração para ministrar sobre a igreja nessa tarde, não esteja completamente ligado ao texto de Lucas, mas eu tenho por certo que é o caminho que Deus nos dará para chegarmos até o cumprimento da palavra liberada sobre as nossas vidas, ano da pesca. Você acredita nisso? Amém. Então eu sei que os irmãos não gostam de virar para o lado e falar muito, já me deram essa dica, mas eu vou fazer isso. Você olha para o seu irmão e diz assim: você vai aprender, junto com o pastor, qual é o caminho para ver as suas redes cheias de peixe, de homens e de mulheres de Deus. Preste atenção então, por gentileza. Há um caminho, igreja. Deus, desde os primórdios do tempo, vem direcionando o homem por caminhos. E é bem verdade que esses caminhos são estreitos. E é bem verdade que a porta para entrar por esse caminho também é estreita. E por ser estreita, a nossa humanidade, a nossa tendência pecaminosa já reclama e já olha para Deus como quem diz que não consegue. E é bem verdade que nós não conseguimos, é bem verdade que nós não somos capazes. Mas eu glorifico a Deus, porque é quando nós estamos fracos e não podemos que o Espírito dele se aperfeiçoa e nos faz forte. Você acredita nisso, meu irmão? Amém. E eu tento encontrar na história qual foi o caminho que Deus deu ao homem, à nação de Israel,
para que estivessem vivendo continuamente os atos proféticos que eram liberados sobre eles. E estudando um pouco isso, tentando olhar um pouco para esse aspecto, qual é o caminho para que o propósito de Deus, a palavra profética de Deus se cumpra na nossa vida, eu encontrei um elemento importante que aparecia tanto na antiga aliança quanto aparece nos nossos dias no tempo da graça. O caminho que leva ao cumprimento de todo o propósito de Deus chama-se altar. Olha para quem está do seu lado e diz para essa pessoa: é altar. Olhe para mim, por gentileza. Esse salão poderia ser um simples salão, podia ser um simples galpão, podia ser uma loja, uma sobreloja, como vocês chamam aqui. Mas não é por quê? Porque aqui existe um altar. Isso faz toda a diferença. Não o material, não o físico, mas o espiritual, que um dia foi chamado à existência nesse lugar, para fazer com que se cumpram nas nossas vidas, para nos dar direção a todo propósito, a todo ato profético liberado de ano em ano nessa igreja, no nosso ministério. O altar foi no passado um dos caminhos, ou o caminho, que levava o homem a encontrar a Deus. É bem verdade que de uma forma muito diferente que a nossa hoje, mas tinha o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Levava o homem a encontrar a Deus. Era o ponto de encontro entre a criatura e o Criador. Toda vez que um homem quisesse pedir perdão aos seus pecados, ele precisava procurar o sacerdote. E qual era o caminho que o sacerdote procurava para pedir perdão, para expiar os seus pecados? O altar. Toda vez que alguém quisesse adorar a Deus com ofertas de manjares, embora os altares fossem diferentes, o altar de holocausto era um, o altar de primícias, de honras, de glórias era outro, mas independente das diferenças existentes entre eles, em tudo que o homem precisava fazer, seja para se render a Deus e clamar por misericórdia, ou para adorá-lo, ou para buscar uma bênção, ele necessitava obrigatoriamente chegar até o altar. Não até o templo, mas até o altar. Abraão é o patriarca da fé. Naquele momento ainda não existia um templo, não existia uma tenda, não existia uma congregação. Mas quando ele quer se relacionar com Deus e provar sua fidelidade para Deus, ele vai para o cume do monte, e no cume do monte ele levanta um altar para provar a Deus a sua fidelidade. Altares precisam ser levantados na nossa vida toda vez que queremos ter um encontro com Deus, ou toda vez que queremos viver o cumprimento das suas palavras, dos atos proféticos liberados sobre nós. Altares marcam fases na nossa vida. Eu olho para a vida de Samuel, depois de uma grande batalha, de uma grande vitória, Deus marca uma nova fase na vida dele. Acabou o sofrimento da guerra, da luta, e agora ele constrói um altar e chama esse altar de Ebenezer, ou Ebenezer. E esse altar marca uma fase que diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Vira para quem está do seu lado e pergunta para essa pessoa: você já tem levantado esses altares na sua vida? Eu sei que você não gosta disso, mas eu vou ser chato, porque infelizmente isso faz parte do meu ministério. Põe a mão na cabeça da pessoa que está do seu lado e diz para essa pessoa: eu profetizo, altares de vitória serão levantados sobre a sua vida. Você acredita nisso? Dá glória a Deus. Aleluia. Obrigado em nome do Senhor. Altares também servem para inaugurar um novo tempo. Também serve para inaugurar uma nova estrada do homem para com Deus. Jacó está dormindo lá no deserto e a cabeça dele está reclinada numa pedra. Enquanto ele dorme, Deus dá a ele uma visão.
Deus dá a ele um sonho. E nesse sonho ele vê uma escada que toca os céus e a terra. E na visão ele descreve que vê as portas do céu. Jacó fica tão maravilhado com aquilo. Aquilo muda a visão dele acerca do propósito da sua vida, do propósito do seu próprio nome. E quando ele acorda, ele levanta um altar, declarando que Deus é tremendo para mudar tudo aquilo que está errado. Escute, esse também é um tempo que Deus separou para que nós, homens e mulheres de Deus, diferente, é bem verdade, da grande maioria daqueles que Ele chamou, esse é um tempo que Deus reservou para mudar, para melhorar muita coisa que estava errada, muita coisa que ainda não agradava a sua vontade, e para nos transformar de glória em glória, porque é isso, esse é o propósito da nossa vida, sermos semelhantes àquele que nos criou. Então, por favor, eu preciso fazer isso. Diga para quem está do seu lado: altares também serão inaugurados para Deus mudar você. Diz para essa pessoa: isso também pode dizer que vai haver momentos que você vai olhar para a situação e você vai dizer: Deus está sendo terrível comigo. Mas há um consolo aqui, é que Ele só corrige a quem Ele ama. E se Ele te ama, é bem certo que no final de tudo isso há um tempo de vitória, há um tempo de conquista, há um tempo de testemunho, há um tempo de reis estourando, há um tempo de festa abundante para a sua eu não preciso correr, posso demorar. O pastor Justino disse que eu tenho hora, e lá no ABC eu terminei às 10. E quando eu olho para o altar, eu percebo os diferentes tipos de altares. Deus mandou os sacerdotes, os líderes do povo construir ao longo do tempo. Mas um me chama a atenção em especial: o altar do sacrifício, o altar do holocausto, o altar onde Deus só recebia as ofertas de sangue, porque a Bíblia diz que é do sangue que está a vida da carne. Esse altar era diferente de todos os altares. Esse altar era composto de pedra. E quando Deus dá a direção para Moisés levantar esse altar, Deus não dá a direção para um homem qualquer. Moisés era culto. Moisés passou boa parte da sua adolescência, da sua formação enquanto homem, vivendo nos palácios do rei egípcio. Moisés conhecia muito sobre a divindade, porque se você estudar a história, você vai ver que todo faraó era considerado uma espécie de Deus. Para ele ser considerado um Deus, ele precisava conhecer de deuses, ele precisava conhecer de altares, ele precisava conhecer de divindade. Quando Deus chama Moisés, Moisés já está formado. Moisés já está entendido acerca dos vários deuses que puderam existir no mundo da sua época. E por consequência ele sabe que os altares sempre são muito ornamentados, lindos. Alguns de ouro, outros de prata, outros de acácia, outros folhado a materiais caríssimos. O povo estava acostumado a ter deuses caros. Você pega Israel saindo do Egito rumo à terra prometida. No meio do caminho eles tremem um pouco, e é normal você sentir medo no meio do caminho. O que não é normal é você deixar que o medo te domine. E quando isso acontece, eles pegam logo o ouro, eles pegam logo a prata, tudo que eles têm de maior valor ali, e eles derretem tudo aquilo. E
começam a moldar um bezerro de ouro. Uma grande prova de que deuses tinham valores que aos olhos humanos eram altos, eram preciosos. E o que Deus pede para Moisés agora é um altar diferente. Não é um altar com ouro, não é um altar com prata, mas é um altar de pedra. E eu tento entender por que Deus pede um altar de pedra. E a história paralela diz que as pedras não podiam ser trabalhadas, não podiam ser talhadas, não podiam ser moldadas. As pedras tinham que ser exatamente como elas eram. Eu fico tentando imaginar o diálogo, a cena de quando Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu quero um altar. Moisés começa a dizer: Senhor, vamos fazer de ouro, Senhor, vamos fazer de prata. Deus diz: não, Moisés, não quero nada disso. Eu quero um altar de pedras. Moisés diz: bom, eu conheço muito sobre pedras. Lá no Egito, de onde eu vinha, o povo costumava construir pirâmides para colocar os seus deuses. Essas pedras eram todas trabalhadas. Até hoje, se você olhar para a arquitetura das pirâmides do Egito, você vai ver que elas são lindas. E o homem ainda tenta descobrir como é que esse processo era feito. Moisés era de lá, Moisés cresceu lá. Provavelmente sabia fazer trabalhos como esse na excelência. Então Moisés está logo se preparando para construir um altar desse. E Deus fala para ele: não, Moisés, eu quero um altar que aos olhos humanos não pareça perfeito. Eu quero um altar que aos olhos humanos não tenha formosura, não tenha glória, não tenha polpa. Eu quero um altar que quando as pessoas olhem para ele, as pessoas digam: que Deus é esse? Que Deus é esse? Eu consigo encontrar a resposta quando eu olho para Malaquias, capítulo 3, versículo 18. É o Deus da diferença. É por isso que Ele te trouxe para esse lugar. É por isso que você não está mais dentro de uma igreja convencional. E alguém lá de fora que não nos conhece, que não nos entende, pode dizer: mas é estranho isso. E eu tenho uma novidade para te contar. Ele é o Deus das coisas estranhas. Ele é o Deus dos imperfeitos para o homem. Porque para Ele vale o que Ele diz. E se Ele diz que é perfeito para a glória, louvor e adoração do seu nome santo. Você pode dar glória a Deus? Você pode dar para o nosso nome dizer: você é perfeito. E quando Moisés está tentando construir o altar, ele está tentando construir aquele negócio estranho, porque com Deus é assim, a gente não entende o fim das coisas. É por isso que o salmista fala que nós temos que esperar, não só esperar a bênção chegar, mas esperar um processo no qual a bênção se manifesta na nossa vida. Às vezes parece que a bênção veio errada, bateu na porta errada, o anjo enganou, trocou o roteiro. Mas a minha Bíblia diz que Deus conhece todas as coisas, e melhor é o fim delas do que o início. Sabe, queridos, Moisés começa a construir aquele altar. E na construção daquele altar, Deus começa a dar algumas orientações específicas e que nem ele entende. A história fala que esse altar precisava ter 12 camadas. Alguns interpretam que eram 12 pedras, simbolizava as 12 tribos, mas eu entendo um pouco diferente. Eu vejo que eram 12 camadas de pedras. De sorte que esse altar não era como os outros altares. De sorte que esse altar era um altar muito alto. E se o altar era alto, e se o altar era de sacrifício vivo, aparece um problema aí. Como é que nós vamos subir até esse altar para sacrificar a Deus aquilo que temos que sacrificar? Ora, você levar uma pomba para cima de um altar, mesmo que ele seja alto, é muito simples. A pomba é um animal pequeno.
Você levar cereais para cima de um altar muito alto também não é lá tão difícil. Agora, o que Deus pedia nesse altar eram apenas 3 tipos de animais: ou o boi, ou a cabra, ou a ovelha. E aí complica a vida do sacerdote, porque subir um altar tão alto com um animal que precisava ser morto lá em cima e não aqui embaixo, fazia com que ele tivesse que desprender de um esforço muito grande. Necessitava que ele tivesse a disposição e a estratégia dos passos até chegar ao topo do altar. É por isso que você vai ver os sacerdotes dando 7 passos, e cada um desses 7 passos com uma orientação diferente para chegar até o altar. Sabe, queridos, a coisa com Deus precisa ser vivida na sabedoria, no conhecimento, e não basta só isso, você precisa ter profundidade. Ontem o pastor ministrava isso aqui. Aquele que é superficial só consegue ver o altar. Aquele que mergulha nas águas do rio de Deus sobe o altar. Porque só o que mergulha tem direção. Porque só pode ser para Deus, pode aplaudir mais forte. Se é para Jesus, pode dar glória a Deus junto. Eu preciso correr. E aí, meu querido, a Bíblia fala que Deus dá uma direção. Quando Moisés chegasse no altar, ele precisava construir alguma coisa que desse acesso ao topo desse altar. Logo, se fosse eu, imagino também que Moisés deve ter dito isso: Deus, nós vamos construir uma escada, porque é a coisa mais simples para você subir em algum lugar alto, ter uma. Diga para quem está do seu lado: nada de escada do sucesso. Eu descobri que Deus não trabalha com escada, porque se Ele quisesse fazer as coisas de forma fácil, Ele não teria solicitado 12 camadas de pedras. Só uma, tá bom. A intenção de Deus, às vezes, meu querido, não é aliviar. E essa é a mensagem também do Evangelho, porque o Evangelho escandaliza. Era isso que acontecia com os judeus. E eu preciso lhe dizer, a intenção de Deus às vezes não é aliviar. Então, existem momentos na nossa vida que não adianta a gente orar para que Deus abrevie o deserto, abrevie a subida, abrevie a escalada até o topo. É necessário que nós venhamos orar para que Deus dê resistência. Se tem uma coisa que nós temos que aprender com Deus, é que crente frouxo não chega a lugar nenhum. Você pode ter todos os seus jeitos, ser toda delicada, mas a sua vida espiritual precisa estar consistente a tal ponto de poder fazer como Davi fazia. Se é preciso matar um leão, um urso eu mato, mas se é preciso tirar a harpa e adorar como um verdadeiro poeta, eu também sei. Porque eu tenho a essência dos céus, mas também tenho a essência da terra. A essência da terra quer coisas fáceis, quer coisas doces, quer coisas poéticas. Quando vai procurar uma resposta na Bíblia, vai logo abrindo no livro de Salmos, porque Salmos é mais fácil de entender. E às vezes eu quero falar com você lá na genealogia, onde você não entende nada, onde você precisa ler, não como quem lê um jornal, uma revista, mas como quem diz: eu quero entender, Senhor, o profundo. Eu quero que o Senhor revele aquilo que os olhos do homem não viram e o coração do homem ainda não sentiu. Quando Deus fala para Moisés qual é a forma de subir, Deus diz para Moisés: Moisés, você vai construir uma rampa para subir nesse altar. Tudo bem, uma rampa não é uma escada, mas é uma rampa. Se bem feita, se bem construída, ela ajuda. E ajuda muito. Só que preste atenção, eu lhe falei antes e repito de novo: a intenção de Deus, às vezes, é sim complicar. E Deus diz para ele: mas não é qualquer rampa, Moisés. A rampa que você vai construir precisa ser uma rampa curta
quase que inclinada por demais. Tudo bem, então, se Deus quer isso, nós podemos construir. Vamos pegar pedras, vamos trabalhar na pedra. Mas Deus está dizendo, eu não quero pedra trabalhada. Porque pedra trabalhada não é o original da pedra. Sabe, querido, não adianta nós irmos para a igreja, adorarmos, pularmos, cantarmos, dançarmos, fazer tanta coisa que a gente faz, ir para aniversário como esse, nos alegrarmos, se a nossa essência não é essa. Não adianta eu querer sair daqui e jogar minhas redes no mar alto, se a minha essência não está firmada no altar. Porque quando os grandes peixes vierem, eu não vou saber o que fazer com eles. E eu aprendi uma coisa com Deus: Deus não desperdiça nada, nem unção. Se você acha o seu companheiro, a sua companheira econômica, pode ter certeza, ela deve ter aprendido em algum momento com Deus, porque Deus é econômico. Deus não joga nada fora. A multiplicação dos pães e dos peixes prova isso. Deu para alimentar todos que estavam ali. O que sobrou, não vamos jogar fora, vai repartir. Mas nada sobra com Deus. Também nada falta com Deus. Ele é nosso pastor, nada pode nos faltar. Com Ele na medida recalcada, sacudida e transbordante, mas é na medida. Fala isso para quem está do seu lado, é na medida. Se você tiver com seu companheiro perto, aproveita a cotovela, ele diz assim, você está vendo? É na medida. Nada de gastar demais. Glória a Deus. É na medida. É na medida. E aí pergunta, Deus, então do que é que nós vamos construir a rampa que vai dar acesso ao altar? Deus fala para ele, pega o barro. Mas não pega qualquer barro, pega uma espécie de lama, um barro úmido, um barro molhado. Pastor, meu negócio parou aqui, quando estou terminando. Estou vendo aqui que o pastor está querendo tirar meu microfone, então eu vou terminar agora. Pega o barro, Moisés, e coloca ele ao redor do altar. E Moisés faz exatamente o que Deus está mandando. Mas quando ele vai subir o pé dele, afunda, atola. O barro, ele tem uma aparência que também precisa ser trabalhada quando nós colocamos ele à disposição das coisas de Deus. Deus diz para Moisés, não está conseguindo subir, Moisés? Moisés diz, não estou conseguindo subir. Então você vai ter que trabalhar o barro. Sabe como é que trabalha o barro? Para tirar dele todo o inchaço, toda a aparência, e para ele ficar verdadeiramente um acesso ao altar. Bate nele! Pega um pedaço de pau, pega qualquer coisa que você encontrar pelo teu caminho e dá nele. Eu vejo o profeta Jeremias, a mesma visão, dizendo que Deus levou ele à casa do oleiro e fez ele ver como é que Deus trabalhava no barro. Querido, do que é que nós somos feitos mesmo? Então Deus está trabalhando, pode acreditar. Não é coisa do diabo, não é consequência do destino, não é porque você nasceu para sofrer, é porque Deus está trabalhando. Fico de pé, porque eu não posso passar daqui. Eu queria passar, mas eu não posso. O que é que isso tem a ver com o nosso tema? O que é que isso tem a ver com o nosso aniversário? Uma coisa eu aprendi com Deus. Tem os irmãos para cantar para a gente? Os irmãos que cantam, pode? Eu aprendi uma coisa com Deus. Deus queria um altar porque era só em cima do altar que ele aceitava o sacrifício, embaixo não podia ser. Nós queremos sair ao mar alto, e nós vamos sair ao mar alto, mas antes disso nós precisamos nos colocar na posição do sacrifício. A posição do sacrifício é no altar, no centro, exatamente no centro da vontade de Deus. Porque em cima do altar Deus recebe todo o sacrifício. Em cima do altar Deus recebe todo o esforço empenhado. Eu aprendi que embaixo do altar Deus ouve o barulho, mas em cima do altar Deus escuta a oração. Glória a Deus. Embaixo do altar ele só ouve palavras vagas, soltas ao vento, como de quem ora por orar. Em cima do altar ele sente o cheiro dessas palavras,
E a minha Bíblia diz que é cheiro de incenso suave as suas narinas. E é tão verdade isso que João, quando está lá recebendo a revelação do Apocalipse, ele fala assim, ó: eu vi um anjo na sala do trono com incensário fumaçando toda a casa. Aí João fica curioso e pergunta: o que é? É a oração, o clamor, a súplica da igreja vitoriosa. Qual é a igreja que é vitoriosa? É a igreja que está no altar, a igreja que está no centro do propósito de Deus, a igreja que está ligada na intimidade, no sacrifício verdadeiro, aquele que é Deus digno. Hoje, mais do que dizer para você que Deus está realmente nos preparando para ir ao mar alto, eu venho também te dizer que Deus está nos levando para um nível mais alto de intimidade com Ele. Feche os seus olhos, por gentileza. Não sei que música vocês têm para cantar, mas sendo do coração de vocês para o coração de Deus, vai edificar essa reunião. Então declare. Pode ser agora com a voz de quem está no altar. Jesus. Se você está no altar, com força nessa voz, declara: glória, majestade, a honra, a glória,